passar a palavra agora para a professora Denise Silva de Souza. Bom dia a todas, a todos, a todes. Saudar todo mundo que está acompanhando e com certeza que deve estar acompanhando a difusão, né, a divulgação desse trabalho. Saudades e aluna, que bom o nosso reencontro, alegria, né? Lá da qualificação, então muito bacana, saudar Elaine, Bel, Tito, e assim, começar dizendo, né, do tamanho do meu agradecimento pelo convite, que na verdade não foi um convite, foi um presente, por poder acessar essa escrita, essa construção em tempos tão difíceis. Um trabalho que me sacudiu, um trabalho que possibilitou a mim reafirmar algumas questões, que arrancou lágrimas em alguns momentos, suspiros de indignação e desejo de rebeldia. Acima de tudo, mais desejo de rebeldia. Um caleidoscópio, né, Tito? Que eu recebi com a primavera dentro dele e usei para olhar o seu trabalho. E pude ver, de fato, muitas flores dentro dele, num contexto que é tão embrutecido, e que tem sido tão embrutecido para todas nós, todos nós, que, para além de educadoras e educadores, somos militantes daquilo que a gente acredita como profissão, daquilo que a gente se levanta para fazer todos os dias, daquilo que a gente acredita fundamental, né, ao nosso povo, à população, a todas nós que fazemos parte dessa classe e nos entendemos como ela. Então, é preciso agradecer diversas vezes pela profunda oportunidade de aprender com um trabalho que, para mim, foi tão carregado de sentido, de poesia e de força. Nunca vi nada igual, preciso dizer isso. A forma, a construção, eu nunca encontrei, nesse tempo de leitura, de caminhada, um trabalho com essa natureza e com essa força de escrita e de nos comover, nos envolver numa poesia acadêmica. Fantástico. A resistência se constituíram como tinta na sua caneta, e é preciso dizer. Então, é fundamental, né, nesse momento, parabenizar você, parabenizar a Elaine pelo acompanhamento, porque a Bel, como orientadora também, porque do trabalho a gente percebe que pulsa amor, muito amor foi envolvido nessa construção, né? Muito acolhimento. E nós tivemos a oportunidade, por estarmos no período da qualificação, de perceber justamente, né, as modificações que ocorreram, sem perder a essência daquilo que era proposta. Então, maravilhoso. E aí, como pedagoga da educação básica há mais de 22 anos, dizer do lugar de coordenadora, eu sempre gosto de dizer desse lugar, para pensar como isso chega até nós, né? É o chão da escola, é pensar que contribuições esse trabalho pode trazer para as educadoras, para os educadores que se pensam coletivamente, que buscam se organizar coletivamente. Então, seu trabalho, movimentos formativos contra-hegemônicos na Faculdade de Educação da UFBA, Primavera nos Dentes, e a partir do que você coloca na página 32, que vai dizer lá, ele se constitui de fato um espaço de denúncia e anúncio, como compromisso histórico. E como a sua defesa seria no dia do aniversário de Freire, né? Então, a gente festeja hoje, porque o mês, o ano, sempre Freire é para nós vida, é alimento da nossa prática pautada na emancipação, que é aquilo que a gente acredita, né, para todas e todos que mergulham no espaço da educação. Então, que bom, viva Freire, viva o trabalho, viva essa construção. O seu trabalho, ele descreve um terreno das imposições produzidas pelas políticas educacionais instituídas, que podem ser observadas em qualquer instância, e aí ele se conecta a nós. Pode ser observada no âmbito municipal, estadual, federal. Ele traduz as necrobiopolíticas educacionais, o engendramento das desconexões do instituído hegemônico com a vida que pulsa no interior desses espaços, a partir de práticas medicalizantes interseccionalmente negadas.
como pesquisadora que procurei compreender também o espaço formativo, né, ele entra no trabalho a partir do momento que eu vou lá discutir a formação de professores na rede municipal, a partir do olhar de coordenadoras pedagógicas que fazem parte de um coletivo, foi um encontro teórico e prático em diversos momentos, né, com o comprometimento em relação à transformação da ordem estabelecida. Então, eu, lendo o seu trabalho, me encontrava com a construção que a gente produziu, né, a partir do trabalho do doutorado, e, claro, as conexões em relação à desobediência pulsaram, né, nesse encontro. E aí eu gostaria de colocar assim para você uma primeira questão, que na verdade é diálogo mesmo, né? Eu vou trazer algumas para a gente, e aí você vai vendo aquelas que você acha interessante de responder, mas é principalmente a conversa que eu fui fazendo com o seu trabalho, e aí pensar qual é a sua expectativa, né? O que é que você pensa, de que maneira você pensa o impacto do seu trabalho em espaços coletivos, como, por exemplo, aí bem materialmente falando, coletivo de coordenadoras e coordenadores de quem você tem proximidade. Então, o significado dele dentro desses espaços coletivos que podem acessar e beber dessa fonte, né? Como é que você pensa que isso bate lá, certo? Como militante da educação, seu trabalho é movimento, ele é manifestação, ele é luta, ele é água, ele é alimento, ele é sol, né? Para todos nós que lutamos cotidianamente contra as educações descomprometidas, com as feridas que a colonização produziu e ainda segue produzindo. E como você diz na página 33, sem negar a importância da escola como espaço de formação para a emancipação. Não é uma negação, mas é repensar essa escola, é pensar as possibilidades dela a partir de outras formas e de outras construções. E aí, preciso agradecer mais uma vez por você regar um símbolo que a gente costuma carregar aqui no coletivo, que é o nosso girassol, né? E, portanto, seu trabalho, para mim, ele precisa, de fato, virar um livro, uma publicação, várias publicações, ser divulgado amplamente, porque ele, de fato, tem uma qualidade muito significativa e traz uma relevância acadêmica, teórica, prática, importantíssima também, para esse campo de construção crítica, e aí, né, falando especificamente. Então, eu vou trazer algumas considerações gerais, pensando aspectos que eu reconheci potência e alguns elementos que eu vou chamar de coisinhas miúdas, que eu acho que na minha banca quem chamou foi Marcelo Roman, de coisas pequenas, porque são pequenas, mas que podem ser alteradas para alimentar ainda mais, né, essa construção. E aí voltar para a questão da narrativa, que Luma assim, foi falando e foi a nossa preocupação, né, conjunta durante a qualificação, naquele momento da banca, né, mas dizer que a escrita e o equilíbrio e o formato que vocês conseguiram produzir, de fato, trouxe para nós uma dissertação poesia, que foi apenas prazer, né? Prazer em ler, um trabalho que a gente quer ler e não quer parar de ler, pela fluidez, que dá vontade de devorar de uma vez só, né? Então, parabéns pela escrita, a preocupação que nós tínhamos no ano passado em relação à linguagem e os gritos em alguns momentos que estavam ali, que precisavam ser cuidados exatamente para que aquilo que você queria dizer e que disse de maneira tão consistente não ficasse embaixo do tom, né, que era a nossa preocupação, que chamasse muito mais atenção, né, a forma popular de linguagem, invisibilizando aquilo que a gente entendia fundamental, que precisava estar principalmente nas lentes, né? Então, você conseguiu produzir essa dinâmica, nos roubando fôlego, né? Nos roubando fôlego, quebrando o engessamento, as convenções acadêmicas, e produzindo um trabalho que, na própria linguagem, o trabalho ele quer colocar
visível, movimento de insurgência, de dissidência, e a própria linguagem que constrói o trabalho é ruptura. Então, é metalinguagem pura, né? É o trabalho, ruptura na forma e no conteúdo. Maravilhoso. É algo que eu fiquei muito mobilizada, porque não é algo simples de se fazer. Você chegar a esse nível de construção, é preciso ter muita consistência teórica, muita consistência no modo de escrever, na qualidade dessa escrita, para estabelecer uma relação em relação a isso. Então, é importante a gente reforçar e dizer diversas vezes, porque não é um movimento fácil de se fazer, e você conseguiu fazer com maestria, né? Seu trabalho ele é carregado de enraizamento pessoal, sua formação em militância, sua vida, né? Tá atravessada dentro dele, pois apresenta uma profunda reflexão sobre a sua trajetória na universidade pública, bem como a sua relação com os movimentos sociais, revelando quanto tais experiências contribuíram para a definição do seu objeto, que se assentou na visibilização de movimentos curriculantes, né, a partir do grupo de mulheres Lemarques, do grupo de estudo Angela Davis, considerando as perspectivas interseccionais e desmedicalizantes. Sabemos que esse tipo de abordagem tem sido um esforço valioso do grupo, né, do grupo de pesquisa em que o trabalho está inserido, que eu também faço parte, e que visa, de fato, essa movimentação de apresentar potência, para contribuir academicamente, né, com espaços em que possam ser fonte de produção de ruptura. Então, nesse sentido, eu até compreendo, né, o quanto nessas páginas limitadas, que eu imagino o esforço aí de Elaine de cuidar de tudo que poderia ficar e como cortar um trabalho como esse, né, foi difícil até para dizer do não dito. Em algum momento você vai trazer, né, tem aqui uma seção dos desafios, limites, potências, dos desejos do luto à luta, em que você vai ensaiar alguns elementos desses desafios, mas não faz esse aprofundamento talvez mais implicado do não dito, que é o que Luma traz, né, como uma contribuição, mas você traz elementos que vão nos apontar, a partir da visão das participantes, o que elas percebem como tensão dentro do grupo, né? Então, talvez aí, por exemplo, fiquei pensando na questão da hierarquia, né? Querendo ou não, esse coletivo ele tem professoras da universidade. Embora tenha uma perspectiva e todo um esforço, né, em produzir uma relação horizontal, mas somente o título, por si só, não é uma relação do outro, mas existe uma roupa que está colocada pela institucionalidade e que essa roupa colocada pela institucionalidade, ela vai produzir efeito nesses sujeitos que estão lá dentro. Então, talvez sejam esses efeitos que precisem aparecer um pouco mais, né? Trazer uma problematização nesse sentido para apresentar esse outro lado mais minucioso do não dito, numa articulação mais objetiva dentro do texto. Mas, assim, eu consigo perceber aqui as tensões também, né? Algumas considerações em relação à definição das participantes, né? Foi muito importante perceber o acolhimento das observações que a gente fez na qualificação, e aí vem uma questão, eu lembro que você queria pesquisar 3 coletivos, um negócio magnífico. E nós dissemos, como assim? 3, não é? Não vai caber no mestrado. Então, eu lembro do seu olhar angustiado, mas eu quero os 3. Como eu vou fazer, então, para escolher um, né? Que difícil que vai ser para mim fazer esse movimento, mas estava acolhendo aquilo que a gente dizia e acolheu. E aí, minha pergunta vai exatamente aqui, nesse ponto. Agora que você chegou até aqui, né, que avaliação você tem em relação a esse redimensionamento? Que experiência que Tito vai carregar para o doutorado, né? A partir da ideia de que você projetou algo grandioso lá na qualificação, passou, se abriu, né, efetivamente, para desconstruir algumas coisas, fez escolhas dentro desse processo, chega até aqui, e o que é que você diz
para, certamente, várias pesquisadoras e pesquisadores que estão aí em construção e devem estar nos assistindo agora. Então, o que é que você diz para essas pessoas, né? Como é que foi isso para você e o que é que você carrega para o doutorado? Em relação ao objeto e objetivo geral da pesquisa, conhecer alguns movimentos formativos contra-hegemônicos construídos pelo coletivo de mulheres, né? Considero que ele encontrou, você conseguiu fazer uma articulação muito bacana com os aspectos teóricos e metodológicos, né? Que foram necessários para descrever e apresentar as compreensões nos resultados. Então, o caminho produzido foi um caminho bastante interessante. Eu acho que o aspecto WhatsApp foi uma novidade, né, dentro daquilo que a gente tinha conversado lá na qualificação, esse espaço de observação que lá nós imaginávamos mais presencial, mas que você foi, inclusive, para o espaço virtual fazer isso, e que nós sabemos da dinâmica que o funcionamento de um WhatsApp em grupo. Então, assim, a riqueza, eu imagino, e isso a gente pode observar dentro do trabalho, né? A sua observação. E, nesse sentido, eu fiquei pensando um pouco sobre o momento em que você vai constituir um grupo com 15 pessoas, né? 12 pessoas lá no início, e, de repente, se dá conta de que, opa, é muita gente, é pouco tempo para que todos possam falar bem, né, e que você possa absorver ao máximo das experiências dessas pessoas, e aí pensar um pouco, né, teve um corte, cada encontro foi construído e produzido por um grupo, certo? Houve um rodízio, de certo modo, ali, e essas pessoas foram vivenciando os roteiros específicos a cada dia, elas não vivenciaram todos os roteiros, por exemplo, da pesquisa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi perceber essa divisão necessária para ter qualidade, ter riqueza dentro do debate, né? Como é que você avalia, de certo modo, essa dinâmica que precisou ocorrer para ter viabilidade no processo e ter o aprofundamento também necessário, né? E uma outra coisa que eu fiquei pensando em relação ao título do trabalho, assim, durante todo o trabalho, você vai afirmando muito a importância de visibilizar, né? De visibilizar essa experiência, de visibilizar o coletivo, né? Essa ação do coletivo, essa construção do coletivo. E eu fiquei me perguntando se o nome do coletivo não deveria estar no título. Foi uma coisa que me ocorreu nessa relação com a perspectiva de visibilizar a potência dessa insurgência, né? Inclusive para buscas, certo? Foi uma coisa que veio para a gente pensar. Não o título é um título muito bom, né? Ele é síntese do trabalho, realmente, eu não nego isso, mas lá pelas tantas eu pensei nisso. Será que não seria possível, em caso, né, para cumprir também, inclusive, essa questão da visibilização? Fiquei pensando. Em relação ao referencial teórico, ele é de uma riqueza. Eu conheci vários autores e autoras que eu não conhecia, e isso é visto pela quantidade, inclusive, de páginas, né? Lá nos referenciais, da lista que você traz, mostrando quanto de envolvimento, de trabalho e de estudo você produziu nesses 2 anos. Então, a qualidade da articulação entre esses autores, né, o trânsito que você vai produzindo e as conexões que você vai fazendo depois entre aquilo que é produzido pelas participantes, e você vai fazer a amarração lá no último capítulo, no 6º, né, a partir desses autores, dessas autoras. E aí eu queria saber um pouco como foi que você foi encontrando e foi montando esses referenciais, porque, de fato, foi algo que me chamou muita atenção, de uma riqueza muito grande temática, porque você vai, né, pela interseccionalidade, então tem aí o aspecto da classe, da raça, você vai mergulhando em todos esses elementos. Para além disso, na educação de um modo mais geral, né, a questão da medicalização vai atravessando. Então, tem uma riqueza nessas referências que eu, por exemplo, pretendo voltar, buscando várias delas para
me apropriar de fato, porque são indicações muito importantes, né? E aí, autores que você trouxe para produzir tensão, confronto entre epistemologias, né, que alimentam dominação, o instituído hegemônico e outras lentes para pensarmos outras versões da história instituída. Um alerta constante ao perigo da história única defendida por Chimamanda. O tempo inteiro você foi trazendo as afirmações do instituído, no confronto com o instituinte, e trazendo esses autores para discutir. Pensou o aspecto do currículo a partir do terreno de disputas, né, em Roberto Sidney, fortalecendo a ideia de que, por mais que o engessamento mercantil queira se sobrepor, o potencial de insurgência, a resistência se coloca presente no cotidiano dos espaços educacionais. E, nesse sentido, a perspectiva de formação, a partir de Pato, soma-se ao esforço de mostrar os potenciais de resistência no contexto das políticas educacionais instituídas, né? Podendo brotar do asfalto flores, que é esse o grande convite, né? Como os movimentos curriculantes produzidos, por exemplo, pelo coletivo Lemarx, né? Então, em relação ao aspecto teórico-metodológico mais objetivamente, estava completamente articulado aos objetivos, né? A gente percebeu a resposta, a busca, como buscar isso atrelado à proposição dos instrumentos que foram utilizados, como eu já falei, né? As entrevistas, a entrevista presencial, o formulário online, o grupo reflexivo. Que bom que você contou com auxiliares, né, na pesquisa para ajudar nos registros, para estar acompanhando, porque é uma tarefa, de fato, que nos exige bastante. E eu observei o seguinte, que tiveram alguns pontos, inclusive dentro do trabalho, que você vai dizer assim, que você recebeu convites e que ficou em conflito num determinado momento, era convite para falar dentro do grupo. Você coloca isso lá na metodologia, que você se sentiu tensionado por convites que você recebeu. Era importante dizer o que é, porque eu fiquei na curiosidade. Que convite foi esse? Né? Tá lá colocado no texto, página 84. A mudança de rota, eu já falei, né? Como é que você pensa essa organização da mudança de rota em redimensionar o grupo para garantir qualidade. Em relação aos resultados da pesquisa, me chamou muita atenção como você realizou a apresentação dos resultados em diálogo com as participantes, um capítulo específico, produzido por elas, né? Com discurso exclusivamente delas, como autoras. É algo também, para mim, diferente, né, e muito potente, eu acho, de um valor, né, que precisa ser reconhecido. E aí eu queria saber como elas receberam, como foi, né, essa movimentação sua em relação a elas. Esse retorno do que seria colocado no trabalho, como foi a movimentação de convidá-las a escrever junto, como é que elas recebem isso, a possibilidade de intervir tão diretamente na construção do trabalho, porque a gente sabe que muitas vezes, e não são poucas, né, a academia, ela, de fato, trata as participantes e os participantes de maneira muito equivocada, muito ruim ainda, né, como objetos, de fato, né, e que precisa ser rompido cada vez mais. E, no seu caso, não só foi um convite para participar da pesquisa, mas para efetivamente escrever os resultados dela. Então, é um movimento importantíssimo para quem está construindo pesquisa, perceber que isso é possível, que a ética que atravessa isso, ela tem fundamentação e ela é real, ela é possível de ser realizada. Então, vale a pena, né, trazer essa questão aqui. A síntese da sua intenção, né, e ação ao realizar o seu trabalho e as opções realizadas no caminho estão na página 93, no penúltimo parágrafo. E aí, eu quero, rapidinho, trazer aqui. Página 93. Achei. Né, que você vai dizer, isso mesmo, Daniel?
Então, você vai dizer que finalmente entende que o que se pesquisa, o modo como se pesquisa e a forma de partilhar por escrito o processo e as compreensões acessadas e construídas no trabalho, forma, conteúdo e registro, precisam estar em sintonia. É fundamental informar, mais uma vez, que a redação final dessa dissertação pretende transitar pela prosa e poesia, numa linguagem fluidamente transviada, compreendendo que se o construto da pesquisa envolve experiências curriculantes transgressoras, movimentos formativos contracorrentes, transgredir a forma costumeiramente fria dos textos acadêmicos, sem perder o rigor científico, é mais do que possível e desejável. Este trabalho é, acima de tudo, manifestação. E aí eu quis trazer esse trecho para dizer que, de fato, você produz essa manifestação, a gente lê uma manifestação, né, que efetivamente se produz a partir desse aspecto que você diz que vai fazer e que, de fato, você faz. E fechando aqui, sobre as categorias apresentadas e a forma como você as organizou, sem dúvida, nos fez percorrer pela experiência das participantes, com o instituído hegemônico, que nega a vida, que pulsa e as existências interseccionais, ao passo que você nos apresentou a força da construção coletiva numa perspectiva crítica, cujo caleidoscópio se coloca como potência de desver o mundo, outros olhares, diversos olhares se encontram. Nos apresentou a experiência de um coletivo que assume como método nos processos formativos a horizontalização das relações, a valorização das experiências, todas elas, que reconhece na prática pedagógica ato político, e ato político como processo complementar, de complementariedade entre as pessoas, né, do aprender junto, do aprender com as outras, ampliando o sentido da ideia de que uma sobe e puxa a outra, para todas sobem, todas puxam umas às outras. Seu trabalho visibilizou os desafios de viver formação em um país que produz cotidianamente barreiras para o acesso, permanência e alcance de objetivos formativos. A luta para aprender no ambiente instituído, mas principalmente a luta por desejar compreender o mundo a partir de outras lógicas, de construção de conhecimento, aprender para se perceber existindo, agindo sobre tantas injustiças e negações dessa sociedade, a luta para conhecer e conhecer para lutar. E tem uma frase de Rosângela, que para mim foi muito forte lá na página 159, quando ela diz assim, que o coletivo é uma abertura que você faz, e ela vai dizer, antes eu oraria, hoje eu me envolvo. Eu acho que é uma síntese, né, da força dessa construção coletiva que você consegue externalizar a partir dessa produção, né, e que nos toca profundamente em relação ao cumprimento, portanto, dos objetivos que você coloca. Coisas miúdas, bem miudinhas, né? Alguns termos e conceitos, inclusive Luma fala de alguns, né, que é importante estar sinalizando justamente para quem lê, qualquer um que leia possa compreender. Então, tem o termo feminagem, você diz o que é, né? Mas você apresenta ele na página 113 e explica na 121. Então, é importante trazer um pouquinho para frente a ideia de comunidade de aprendizagem também, né? Eu acho que é bacana pensar nisso, talvez conceitualmente é importante trazer. Explicitar no primeiro momento, né, em que aparece no texto e não durante os capítulos. Uma coisa que eu quero voltar de novo é a questão do escola sem partido. Veja, embora nós saibamos que tem uma tensão colocada para a afirmação desse projeto, certo? Formalmente, ele foi engavetado, certo? Formalmente. E eu queria problematizar isso porque, para que dentro do trabalho, a forma de dizer dele não transpareça que institucionalmente ele está vivo. Ele não está, né? Salvador, por exemplo, botou o projeto Escola Sem Partido para correr. Nacionalmente, esse movimento também aconteceu. Agora, no campo do instituinte, certo? Ele é tensionado para que se afirme.
e que lá pelas tantas, quem está com ele no colo, claro, vai querer voltar para o campo institucional para afirmar ele. Então, eu queria só trazer isso para que não pareça que a gente está afirmando esse projeto, né, como um projeto dado. Não. É disputa e ele está no campo do instituinte. Né? Há um campo todo aí da direita, né? Todo um campo que tenta transformar isso em ação viva, todos os dias. Inclusive, elas estão acontecendo. Porém, não está instituído, né, nesse momento. Em relação às referências, tem algumas que é importante dar uma olhadinha, que aparece no corpo do texto e que precisa estar lá. Tem mais referências, ou seja, é mais ainda do que aquelas todas que você já colocou. Então, tem santos que eu observei em 2016, mas aí eu mando para você. Tem umas 4 aqui que eu observei, tem muita coisa, que aí é importante estar lá, certo? Coisinhas pequenas mesmo, certo? E eu acho que é isto. E aí, considerando, né, as questões da página 53 que você traz, para fechar, e você vai trazer 2 questões que são muito interessantes. Quais vidas são vulnerabilizadas na precarização da educação pública e quais existências estão no chão da escola sendo violentadas e aprendendo a reproduzir violências contra os seus? E aí você traz 2 questões sobre esse, né, espaço aí do chão da escola, do chão da educação pública de um modo mais geral. E aí eu queria pensar com você, né? Como pensar numa escola que contribua para a reversão dessas questões que você propõe, né? Que caminhos possíveis, o que Tito diria sobre isso? E, para fechar, né, dizer que o seu trabalho é inspiração para todas as pessoas que lutam todos os dias por outro modelo de sociedade. Para coletivos que, como Lê Marx, né, mas tantos outros, lutam, né, se colocam insurgentes por dentro da institucionalidade, que foi algo que eu achei extremamente interessante quando você diz, né, o instituído foi ponte para a produção desse instituinte gigante. Eu acho que essa também é uma síntese linda que está dentro do trabalho. Subversão, Tito, é o nome do seu trabalho. É o nome dele, né? É balbúrdia, é muita balbúrdia que está aí dentro. Que a mim foi dada a honra, né, de assinar Primavera nos Dentes sempre. É isso que eu desejo para a gente. Obrigada, amor. Eu vou passar a palavra para o Tito primeiro e depois eu quero comentar 2 coisas também. Elaine, deixa eu só colocar um ponto rapidinho, que ela tocou a Denise, eu tinha marcado e não tinha colocado. Ela tem razão. Inclusive no resumo, Tito, consta assim, logo no início, em tempos de defesa de projeto Escola Sem Partido, né? Passa a ideia, eu tinha marcado, mas eu não, nas pressas de dizer tudo, não, era bom ver isso. Super importante. Você está me ouvindo? Sim. Massa. Eu quero também começar agradecendo, né, profundamente, Dani, sua disposição em aceitar o convite, mesmo com tanto corre para dar conta, né? Estou ligado na sua correria. Sua leitura, seu olhar é muito importante para a gente, você sabe disso. Quando eu crescer, quero ser parecido com você. Referência de amor, coragem, dos levantes contra os autoritarismos instituídos, contra a arrogância dos engomadinhos de play, né? Quantos levantes você ajuda a construir e quanta coisa bonita você trouxe. E eu amo seus apertos de mente. Amizade comprometida, sou muito grato. Sobre essa coisa do... Não sei se eu... Né, anotei aqui algumas coisas e não sei se eu vou me perder, mas aí vocês me ajudam. Sobre essa coisa de escola sem partido, importante pra caralho que vocês trouxeram, né? Tipo, e pensar também que o instituinte, ele por si só, ele não significa ser contra-hegemônico, né? Muito pelo contrário, em muitos momentos é isso, no instituído ainda não é,
o projeto, o Escola Sem Partido ainda não é uma lei, mas no Instituinte ele já faz parte das ideias de muita gente, né? É importante marcar isso. Sobre a linguagem, né? Eu queria marcar também a importância das minhas ordens nesse corre, né? Coisa do ficar o tempo todo ali lembrando, tem que fundamentar cada escolha, né? Tipo, tem que fundamentar. E nesse processo a gente vai entendendo também, né, que esse fundamentar não significa como eu pensava antes, né? Tipo, de que, porra, não posso falar por mim mesmo. Não, é reconhecer, né, que tem contribuições que vieram antes e que é importante dialogar com elas. Elas abrem caminhos, né? E aí a gente já vai a partir de um outro lugar. Sobre a imaturidade desejante, né? De querer conhecer. No início, no pré-projeto, eram todos os coletivos, todos os movimentos formativos, né? Que vinham sendo construídos coletivamente, tipo, na FACED, tipo, o coletivo de professores e professoras negros, o Fórum sobre a Medicalização, o Formácio, o Caos, o Crietos, e outras insurgências que vêm sendo construídas lá, tipo, maluco, né? A imaturidade também de querer fazer grupos reflexivos com mais de 10 participantes, né? Sendo que várias estudiosas que eu estava ali tendo acesso já vinham avisando, não é uma boa ideia, não dá. E nos grupos reflexivos, para a construção desses grupos, a gente pediu que o coletivo indicasse o nome das participantes mais antigas, nomes das participantes mais antigas, né? E elas indicaram 20 nomes. E mesmo as Doris falando, tipo, velho, 20 pessoas não é legal. Eu insisti na teimosia e no primeiro encontro do grupo reflexivo a gente foi entendendo que não era possível, né? Quando você divide o tempo disponível de todo mundo para o encontro, pela quantidade dos participantes, a gente acaba não conseguindo garantir tempo de fala para todo mundo, né? Com condição de que a gente consiga se aprofundar. E aí eu fui nesse processo entendendo, né, com minhas parceiras de trabalho, de luta, que é melhor desejar menos e aprofundar mais, né, do que querer abraçar o mundo e não sair da superfície. Mas no próprio desenrolar dos encontros, quando a gente foi pensar a coisa das agendas e tal, esse rodízio foi acontecendo e nenhum encontro ultrapassou o número de 10 participantes, né? Teve encontro em que só 2 participantes puderam ir, teve encontro que, por mais que a gente tentasse pensar junto com elas as agendas, não é fácil, né? E aí vem a imposição concreta, né, da nossa dinâmica de vida, né? Elas todas trabalham e estão na correria e encontrar brecha para esse encontro não era algo muito fácil, muito simples. Gostei muito da ideia da mudança do título, né? Eu preciso conversar com elas, porque nosso desejo também é que elas escrevam sobre o trabalho que elas vêm construindo, né? Sobre os convites, né, que aconteciam durante as observações participantes que eu mencionei no texto, mas não aprofundei. Eles partem principalmente da dificuldade de entender esse lugar, né, de observador participante, tipo aquele que observa, mas não pode participar tanto assim. E em alguns momentos, durante os encontros, elas, quando iam perguntar, né, tipo, pensar o próximo encontro, quem está a fim de apresentar o próximo texto e tal. E aí, em alguns momentos, algumas delas falavam, e você, Tito, vai colocar seu nome, não? E eu ficava morrendo de desejo, morrendo de vontade, e ao mesmo tempo ali pensando, né, a ideia dessa pesquisa é conhecer o que elas vêm construindo. Eu não faço parte ainda do coletivo. Então, me colocar nesse lugar, não sei, me chega meio como uma apropriação, que a gente não tá afim de somar, né? Foi muito difícil, foi muito tenso em vários momentos, assim, me entender nesse lugar de pesquisador, sobre o desafio sobre o que fazer, né, depois daqui, assim, desse trabalho. Agora é espalhar a semente de rebeldia, né, seguir na luta, engrossando o couro das denúncias, como diz Dona Cecília, tomando com as revoltosas que expõem as escrotidões dessa estrutura perversa e que resistem à submissão nas brechas que encontram, que conseguem cavar, né? O acesso às compreensões que vão ajudando a gente a enxergar as injustiças, as mentiras,
as perversidades não dá garantia de uma ascensão econômica, né? A gente conversou muito sobre isso durante as entrevistas, né? Muitas vezes a universidade ela chega para a gente como uma possibilidade de você acessar um título que vai acessar uma ascensão. Não, não vai rolar. Né? Tipo, o que não falta no mercado é gente crítica pra caralho os empregados. Mas, como fala Bell Hooks, né, essa apropriação ela vai ajudando a gente a curar feridas, a elaborar nossos afetos, a no mínimo não deixar a gente sentir culpas que não são nossas, né? Ou fracassos e sucessos que não são individuais, né? Como Dora trouxe, a partir de Paulo Freire, a gente também não acredita que é uma formação crítica que fará automaticamente as desigualdades deixarem de existir, né? Quem as produz tem armas, muitas, tem bombas, e tem muitos dos nossos que, seja por alienação, por pressão, por cinismo, por gozo cagado, estão lá dispostos como soldados prestes a disparar para nos matar, né? Sem a menor piedade, sem a menor culpa. Domados, empoderados e servis. Né? Eu sinto muita revolta por conta da deformação que a gente teve. Quando eu penso no tanto de merda que eu pensava antes, que eu não conseguia enxergar como merda, me dá muita raiva. Né? No meu percurso formativo, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, entre ausências e disciplinas para adaptação, formação sem sentido na maior parte do tempo. Quando eu vim entender, né, já bicha velha, que não existe neutralidade, foi um baque. E assim como foi também descobrir que a princesa Isabel não era fofa. Né? Eu me senti traído por meus professores em muitos momentos. E só depois de muito acúmulo de ódio, eu pude, com a ajuda de outros professores, entender que minhas professoras também eram vítimas dessa estrutura escrota, né? Perceber nossas vulnerabilidades, né? Fazer não as nossas vulnerabilidades na perspectiva de escrever fora da forma, né? Mas as vulnerabilidades de pensar dentro dela, né? Desver para aprender, a ver para reparar, né? Fazer escolha consciente, mesmo que seja para adaptação em alguma medida, porque dentro dessa estrutura a gente tem muito pouca possibilidade de autonomia, né? Mas nosso direito de saber ele não pode ser violado, é muito perverso. Quando eu penso no tanto de violência que teria sido evitada, no tanto de sofrimento que teria sido evitado se a gente tivesse tido acesso antes, se meus pais, se minhas avós, meus vizinhos, minhas professoras, se toda a gente tivesse tido acesso antes, ao tanto de coisa foda que elas vêm discutindo, assim, do tanto de sofrimento que teria sido evitado se a gente tivesse acessado esses olhares. Eu lembro que num dos encontros do coletivo, em que elas estavam estudando as obras da Carolina Maria de Jesus, uma das participantes, no final da atividade, ela partilhou encantamento com a força da Carolina, né? E, indignada, ela questionou, né, por que a gente nunca tinha ouvido falar da Carolina na escola. É só Cabral, Tiradentes. Ali ela expõe a violação perversa do nosso direito de conhecer referências que façam sentido pra gente, né? Não que ler os clássicos instituídos não possam bater onda também, né? Mas a gente quer inteiro e não pela metade. E a gente quer ler não para reproduzir, mas para pensar junto, para se pensar e pensar o mundo. E essa escola instituída que ainda segue, né, na maior parte do tempo, para adaptação às estruturas sufocantes com ou sem vírus. Muitas vezes nem o básico dos clássicos é garantido por essa estrutura, né? E quando a gente não se adapta, nos tratam inadequadas, desobedientes, inquietas, sempre ou na chave do crime ou da patologia, né? Maltratadas, a gente vai aprendendo a nos maltratar e a maltratar quem também tá fudida, né? Enquanto que 1% que goza às custas das nossas desgraças permanece protegido, acumulando a riqueza que deveria ser de todas. Muitas cenas do nosso dia a dia expõem isso, né? Lembrei de uma que me marcou muito, onde um funcionário da limpeza da cidade de São Paulo disparava um jato de água em uma pessoa que estava em situação de rua.
Tava ali dormindo na beira da calçada. Uma cena assustadora. Um cara fudido, explorado pra caralho, num trabalho terceirizado, despejando sua raiva empoderada em alguém ainda mais vulnerável que ele, enquanto ria e desqualificava aquela outra existência. Uma cena muito comum, né? De todo dia, nos transportes públicos, nos serviços públicos de atenção e cuidado à saúde, na relação com os agentes de segurança pública, né, nas escolas públicas, a gente sendo maltratado e aprendendo a se maltratar dentro de casa, né? E agora, nesse estágio do capitalismo, o desejo de desmonte dos serviços públicos muitas vezes casam com as nossas feridas, né? O instituído impõe um desmonte dos serviços públicos que muitas vezes a gente acolhe e acaba somando com a defesa da privatização, né? Sendo que a gente não pode naturalizar isso, não é natural. O instituído, ele historicamente tem se comprometido a nos maltratar, né? E saber disso não pode significar a destruição dos serviços públicos, mas a melhoria dele, para que sejam serviços que nos atendam com dignidade. Não sei, mas pode ser um pensamento ingênuo, mas eu penso que muito na pegada do comunista, né, de que vida sem utopia eu não entendo que exista. Eu boto fé que, e me apoio muito no trabalho de um monte de gente que vem denunciando essa estrutura, né, e anunciando os caminhos. Boto fé que a gente, sabendo das perversidades dessa estrutura, a gente consiga se reconhecer em que também é violentado, e mesmo quando a gente for obrigado a fazer algo que a gente não queira, que a gente saiba que existem várias formas de se cumprir uma ordem, né? A escolha, por exemplo, de acordar a pessoa antes de jogar o jato de água fria na calçada e informar para ela, velho, eu estou sendo obrigado a lavar essa rua, se eu pular essa parte da calçada, meu supervisor vai me punir, que é outro fudido que está aqui me vigiando. Você pode mudar de lugar rapidinho, por favor? Parece simples, mas não é. Algumas coisas a gente já consegue ver, mas tem um monte de outras coisas que a gente ainda não consegue ver, né? E eu quero muito continuar aprofundando esse olhar junto com elas, a interseccionalidade, né, sobre as referências que você perguntou também, assim, como a gente foi costurando essas referências. A interseccionalidade como traz coletivo, ancorado principalmente nas contribuições do feminismo negro, vai mostrando para a gente que vai mostrando essa intensa complexidade, né, na operacionalização das estruturas instituídas, né, nos ajudando a perceber que na fragmentação das lutas muita violência se arrasta. A gente consegue enxergar algumas coisas enquanto outras ainda permanecem invisíveis, né, tornando possível, por exemplo, a gente ser desmedicalizante e ser machista, ser feminista e defender a meritocracia, ser antirracista e ser biologizante, né? Nas contradições desse emaranhado perverso, é possível a gente ser antes heterossexista e apoiar um governo fascista, né? Ser marxista e ser behaviorista, ser decolonial e somar com darwinismo social, ser comunista e acreditar que a escola é o único espaço produtor de conhecimentos legítimos, né? Território decisivo para o desenvolvimento humano. Não, né? É possível a gente ser gente boa e ser chato pra caralho, né? Ser escroto e ser poeta. Um encontro com as discussões feitas pelo coletivo e com outras referências, né, que a gente foi encontrando ao longo da vida e principalmente nesse percurso de 2 anos, assim, vão ajudando a gente a entender que tem muita coisa para a gente enxergar ainda. E uma das preocupações que as participantes da pesquisa trazem muito, assim, durante todo o tempo nos encontros do coletivo, é o desejo de sair dali, de partilhar o que elas têm acessado, e ao mesmo tempo uma preocupação muito profunda de não chegar violentando quem já está violentado, né? Nesse processo, como é que a gente faz isso sem chegar violento? E quais coisas eu preciso ver mais para não chegar lá e cometer outras violências, né? Como canta Caetano, o quase antiliberal do momento, né? Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de produzir mais morte, né?
A professora Mariana Souza Pato alerta com palavras mais bonitas que ninguém é totalmente cagado nem totalmente lúcido, né? Essa parada que muitas vezes a gente naturaliza a reprodução sem muita reflexão, de que nossa visão é crítica, ponto, como se ser crítico ou qualquer outra coisa é algo fixo, pronto, acabado, sei lá. Eu tento partir do princípio que todo dia é dia de fazer merda, é preciso a gente estar ligado. E esse corre fortaleceu muito assim, o entendimento de que a construção de compreensões críticas encarnadas é peleja constante de todo dia, sem fim, né? E eu quero muito seguir até onde for possível, investindo minha força de trabalho nesses corres, né? Comprometidos em desmoronar essa estrutura e partilhar aquilo que a gente teve acesso, reconhecendo toda a desigualdade social nas possibilidades de acesso. Quero seguir somando com as insurgências que espalham semente de rebeldia. Como diz Ana Marlene, o estudo é para a gente tomar posição, né? É para gerar transformação, por menor que ela seja. E acho muito bonito que o que move a formação que o coletivo tem construído é esse compromisso, assim. Ao mesmo tempo, eu penso que é tempo de ir diluindo, né? Como a Eliana Moreira traz de um jeito tão bonito, assim. Não quero perder nenhum ensinamento que esse corre possibilitou e tem muita coisa que só chega com tempo para maturação. E é isso, não sei, deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. E aí pensando, desculpa, alguém quer falar? Não, pode falar. Não, aí pensando, né, tipo, no encontro com essa compreensão, né, pensando enquanto educador em formação, enquanto alguém super desejoso de ir para a rede, somar com a luta das formigas insurgentes, que cangaceiras, que estão lá tensionando essa estrutura, destruindo barreiras e barrais. E aí pensando, né, tipo, o acesso a essa compreensão de que a educação instituída, ela, de forma hegemônica, não está nem um pouco comprometida, né, com uma formação crítica. Eu fico pensando, assim, que o saber disso, né, vai ajudando a gente a se plantar. E eu pensando a gente enquanto educadores em formação, né, a gente começa a olhar para o currículo de um outro jeito, né? A gente começa a entender que é preciso, dentro das condições objetivas de cada uma, cavar essa autonomia, porque não vai vir de graça, não vai vir oferecida no currículo instituído, né? A universidade, assim como outro qualquer território, é um balaio de visões de mundo, né? E, caralho, eu demorei muito tempo para me dar conta disso. É assustador, mas é muito real. E saber disso vai ajudando a gente a ficar ligado, né, para tentar enxergar quais interesses atravessam aquela teoria, aquela ideia, aquele projeto de pesquisa, aquele projeto de extensão, aquela tecnologia, com que ela está comprometida, né? Ela foi financiada por quem? Aquelas perguntas lá que a professora Marina Souza Pato vai ensinar também, né? Contra quem, a favor de quem, com quais interesses, sempre lembrando, né, das tantas atrocidades cometidas em nome da ciência, né? Nossa história está aí para nos contar, para não nos deixar esquecer, né? A gente defende a ciência, mas não qualquer uma. A gente defende a educação, mas não qualquer educação, né? E nesse processo a gente vai buscando construir caminhos para conversar com os nossos, que é um desafio punk, né? Principalmente nos grupos da família. Conversar como é que a gente consegue partilhar isso sem arrogâncias e sem autoritarismos, o que não é simples, né? E ao mesmo tempo tentando entender, né? Tipo, se aquele discurso de ódio que chega, se é falta de acesso a um outro olhar, ou se é escolha consciente mesmo, e lidando com isso, né? Respeitando as escolhas das pessoas, né? Tem participantes da pesquisa, por exemplo, que são minhas colegas da pedagogia, que são evangélicas, que tiveram toda uma formação conservadora em muitos aspectos, assim como eu, né? E em nenhum momento elas me desqualificaram pelo fato de eu ser trans, né? Desde o início da minha transição, elas sempre buscando entender com muito respeito, né? É tão bonito você ver a pessoa diante do desconhecido, né? Fazendo um movimento de querer conhecer, de buscar entender antes de julgar. É tão bonito a gente fazer o mesmo, né? E tudo isso só faz a gente
fortalecer o entendimento da importância do compromisso com as lutas, né, por outros mundos possíveis. Como diz Andréa Santos, não é só o que é sobre mim que devo me importar, né? Se alguém está sendo explorado, se alguém está sendo oprimido, isso é sobre mim também. E não é só sobre gente, né? É sobre todas as formas de vida. O ecocídio está aí gritando fim, né? Anunciando que o capitalismo é uma desgraça. Faz tempo e que a gente tem muita dificuldade de enxergar isso. E outra coisa, assim, também que me marcou muito foi a forma como elas se relacionam com a crítica e a autocrítica, né? Eu falei isso algumas vezes, assim, mas foi algo que me marcou muito. Tanto o coletivo como outras referências de luta que eu trago comigo vem mostrando isso, assim, né? O que é um processo muito difícil, porque bate na vaidade que essa estrutura induz e a vaidade não costuma ser uma boa conselheira, né? Mas como o coletivo ensina, é caminho necessário para a qualificação das lutas, né? E a importância da gente ouvir quem veio antes, né? De conhecer a história por diversas narrativas. A lógica capitalista ela vai cultivando na gente muitas vezes uma arrogância bizarra que só faz a gente se fuder ainda mais, né? A indisposição para se repensar. E no coletivo foi possível ver encarnado aquilo que Angela Davis, que é Bell Hooks, que o Paulo Freire defende, né? Vou levar comigo para sempre, assim, é possível, né? Tem contradições, tem muita coisa ainda que a gente precisa desconstruir, mas é possível esse movimento acontecer, tá tendo, né? E saber disso, caralho, como a Rosângela fala, né? Você se injetar de uma energia foda que fala, vamos lá, vamos seguir na luta. Não sei se eu respondi tudo. Eu me perdi, aí. Amor, tá ótimo. Eu vou comentar rapidíssimo aqui, já vou passar a palavra para a Bel. Denise, muito obrigada. Você trouxe questões assim super importantes, questões que você já tinha tentado na qualificação, Luma também, né, sobre o cuidado com esse espaço-tempo da escrita. Então, para a gente marcar, principalmente quando a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora, que são históricas, né, e que quando alguém lê no futuro tem que entender que momento histórico é esse que a gente está falando. Então, acho que isso às vezes ainda vai escapando e a gente precisa estar sempre voltando no texto para olhar de novo. E você fala sobre hierarquia e Luma também, né? E é tão dentro do coletivo, dentro do espaço da universidade, porque, na verdade, o sistema e a própria universidade que está instituído dentro dela e do sistema produz essa hierarquia, e romper com isso é muito difícil. Uma coisa simples, um aluno não consegue pegar a chave sem um professor. Um aluno não consegue agendar um espaço dentro da universidade se ele não tiver um professor para fazer isso. Quer dizer, ele não consegue romper com duas coisas, né? A gente não consegue com a hierarquia e com a autonomia. São coisas conectadas, quer dizer, que autonomia que esses coletivos, os estudantes, e até, por exemplo, não é qualquer espaço que você pode usar, se vai para outra unidade dentro da própria universidade, é outro jeito de funcionar. Espaços privados dentro da universidade, a gente às vezes encontra, né? Lugares que a gente não acessa, aí você fala, oi, como assim, né? Como é isso? Então, é complicado, é muito difícil. Então, eu acho que olhar para isso é importante para romper com isso, né? Para poder também transformar. Então, acho que isso é muito legal. E acho que é isso, né? Por fim, o que você falou da escola sem partido, que na verdade você falou que é um projeto formalmente engavetado. E aí, tudo que está engavetado, um dia sai da gaveta. É isso que está acontecendo hoje, né? Então, porque alguém não queimou, não rasgou, não tocou fogo e eliminou aquilo para sempre, é que essas coisas voltam, e voltam com força. Então, eu acho que a gente precisa ficar sempre atento, né? Porque porque uma hora isso vem por uma fresta aí qualquer e a gente toma aquele susto. Você fala, oi, como voltou? Né? Como está aí as escolas especiais de novo, né? Voltando, você fala, oi, a gente achou. Então, é muito complicado, tá bom?
E todas essas perguntas que você fez, depois eu e o Bel, a gente vai sentar com o Tito e a gente vai fazer, porque a gente vai se refazer e fazer para ele de novo, porque tem uma profundidade enorme aqui, né? De muitas coisas, então muito bacana. E o movimento metodológico que Tito fez, né? Eu acho que foi incrível, foi maravilhoso e foi bonito, foi crescimento, sem dúvida.